Você não decide mais nada nessa casa. Fique aí e cale a boca. Meu genro rosnou enquanto fechava a trava do meu próprio quarto. Segurei minhas próprias mãos para não tremer. Eu já sabia o que faria. Quando ele saiu batendo a porta, empurrei a laje atrás de mim. Quando meu genro descobriu o que eu escondia ali, ele entendeu que nunca teve controle nenhum. Meu nome é Roberto Silva, tenho 67 anos e durante 40 anos construí uma das maiores distribuidoras de materiais de construção da região metropolitana de São Paulo. Esta é a história de como meu próprio genro tentou me roubar tudo que levei uma vida inteira para construir e como descobriu que subestimar um homem da minha geração foi o maior erro da vida patética dele. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like que você entende a dor que vou compartilhar aqui. O que fiz depois daquele dia? Minha filha nunca imaginou que seu pai era capaz. Mas quando um homem trabalha 40 anos para construir um legado e vê um parasita tentando destruir tudo, a experiência de vida ensina que, às vezes, é preciso mostrar quem realmente manda. Preciso começar do começo, para vocês entenderem a dimensão da traição que sofri. Nasci em 1958, numa família humilde de Osasco. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Éramos 7 filhos, e eu era o mais velho. Desde os 12 anos trabalhava depois da escola para ajudar em casa. Entregava pão, lavava carro, fazia qualquer bico que aparecesse. A necessidade me ensinou que na vida não existe moleza para quem quer vencer. Aos 18 anos, quando terminei o 2º grau à noite, comecei a trabalhar numa loja de materiais de construção como ajudante geral. Carregava saco de cimento, organizava estoque, atendia balcão. O dono, seu Mário, era um português severo que me ensinou os primeiros segredos do negócio. Roberto, material de construção não é só produto, é sonho. Todo saco de cimento que você vende vira uma casa, um lar, um futuro. Trabalhei naquela loja durante 6 anos, aprendendo cada detalhe do negócio. Decorei preço de tudo, conheci todos os fornecedores, entendi como funciona a cadeia de distribuição. Seu Mário sempre dizia, quando você souber tanto quanto eu, pode abrir a sua própria. Levei isso a sério. Estudava catálogos em casa, visitava obras nos finais de semana para entender as necessidades dos clientes. Em 1982, conheci a Conceição numa festa de São João no bairro. Ela trabalhava numa fábrica de roupas. Era 2 anos mais nova que eu, tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Namoramos 3 anos, sempre com muita seriedade e respeito. Quando pedi ela em casamento em 1985, já tinha planos claros. Íamos construir uma família sólida e um negócio próspero. Eu sempre acreditei que família é sagrado. Minha esposa, Conceição, foi a parceira perfeita durante 35 anos de casamento. Quando morreu há 5 anos, vítima de um câncer de mama que lutou bravamente por 3 anos, levou um pedaço da minha alma junto. Desde então, minha filha única, a Camila, se tornou o centro da minha vida. Ela sempre foi minha princesa. Formada em administração, trabalhava comigo na empresa, conhecia cada detalhe do negócio que construímos juntos. Camila nasceu em 1986, um ano depois que abrimos a Silva Materiais de Construção. Conceição estava grávida de 6 meses, quando assinamos o contrato de aluguel do primeiro galpão na Vila Madalena. Nosso bebê vai crescer junto com nosso negócio, ela dizia, acariciando a barriga. E foi exatamente isso que aconteceu. Camila literalmente cresceu entre sacos de cimento e pilhas de tijolo. Quando ela trouxe o Marcos para casa há 3 anos, pensei que Deus tinha mandado o filho que nunca tive. Conceição sempre quis mais filhos, mas depois de 3 abortos espontâneos, os médicos disseram que seria arriscado tentar novamente. Criamos a Camila com todo o amor que tínhamos para dar a uma família maior. Ver ela trazendo um rapaz sério para casa despertou em mim uma alegria paternal que não sentia há anos. Marcos tinha 35 anos quando apareceu na nossa vida. Era bonito, falava bem, dizia ser formado em engenharia civil pela USP. Mentira que só descobri depois. Ele chegou cheio de ideias para modernizar a empresa, falando de tecnologia, de expansão, de mercados digitais.
Eu que comecei vendendo cimento no quintal de casa e construí um império com as próprias mãos. Fiquei impressionado com o conhecimento dele. Que idiota fui. A primeira vez que ele jantou em casa, fiquei observando como tratava minha filha. Era atencioso, puxava a cadeira para ela sentar, elogiava a comida que ela havia preparado, perguntava sobre meu dia de trabalho com interesse genuíno. Seu Roberto, a Camila me contou como o senhor construiu essa empresa do zero. É inspirador ver um homem realizador como o senhor, ele disse naquela primeira noite. As palavras certas, no tom certo, na hora certa. Durante o namoro, ele frequentava nossa casa todos os fins de semana. Ajudava nas tarefas de casa, brincava com os cachorros, conversava comigo sobre negócios na churrasqueira, enquanto assávamos a carne. Seu Roberto, tenho tanto a aprender com o senhor, ele repetia constantemente. Quero ser o homem que a Camila merece, como o senhor foi para a dona Conceição. Como resistir a palavras assim? Minha empresa, a Silva Materiais de Construção, começou em 1985, quando eu tinha 28 anos, e a Conceição estava grávida da Camila. Eu precisava dar uma vida digna para minha família. Comecei com um caminhão Chevrolet D60 de 1978, que comprei usado e R$ 500 no bolso. Toda a nossa poupança na época. Trabalhava 16 horas por dia. Carregava saco de cimento no braço. Visitava obra por obra oferecendo nossos produtos. Os primeiros anos foram duríssimos. Eu saía de casa às 5 da manhã para carregar o caminhão e só voltava às 10 da noite. Conceição cuidava da Camila bebê e ainda fazia a parte administrativa em casa. Controlava estoque numa caderneta, fazia as contas numa calculadora pequena que compramos nas Casas Bahia em 10 vezes. Nos primeiros 2 anos teve mês que não sobrava nem para o aluguel. Mas eu tinha uma visão clara. Queria ser o fornecedor de materiais de construção mais confiável da região. Nunca menti sobre prazo de entrega, nunca vendi produto com defeito, sempre honrei minha palavra mesmo quando isso significava prejuízo. Em 5 anos, já éramos conhecidos na região como a empresa que cumpre o que promete. Em 2010, já tínhamos 3 depósitos na Zona Oeste e faturávamos 15 milhões por ano. A empresa sempre foi familiar no melhor sentido da palavra. Eu cuidava das vendas e relacionamento com clientes. Essa sempre foi minha paixão e talento natural. Conceição cuidava da parte administrativa até ficar doente em 2018. Ela tinha um talento nato para números. Conseguia identificar problemas financeiros antes que se tornassem crises. Depois que ela adoeceu, a Camila assumiu gradualmente toda a administração. Camila se formou em administração em 2008 na FAP e começou a trabalhar comigo oficialmente em 2009. Mas, na verdade, ela já conhecia o negócio desde criança. Passava as tardes de sábado comigo no depósito, ajudava a conferir estoque, conhecia todos os funcionários pelo nome. Quando assumiu a administração oficialmente, já sabia mais sobre nossa empresa que muito executivo experiente. Quando trouxe o Marcos para dentro do negócio em 2022, achei que estava garantindo o futuro da família. Ele disse que queria aprender comigo, que respeitava minha experiência, que sonhava em ter um sogro como mentor. Seu Roberto, quero honrar o legado que o senhor construiu, ele disse quando pedi para ele começar visitando obras para entender nossos clientes. Caí como um pato. Em meus anos de vida, aprendi a ler pessoas. Trabalhei com todo tipo de gente, desde pedreiros honestos que se tornaram grandes construtores, até empresários safados que tentaram me passar a perna. Já enfrentei fornecedor que tentou me entregar produto vencido, cliente que tentou não pagar conta de 50 mil, funcionário que roubava material no final de semana. Mas o amor pela minha filha me cegou completamente. Esse foi meu primeiro erro. Confundir amor paternal com discernimento profissional. Quando ela sorria falando do namorado, quando dizia que finalmente tinha encontrado alguém que a completava, eu só queria ver minha princesa feliz. Pai, ele é diferente dos outros. Ele me respeita, tem ambição, quer construir algo sólido comigo. Ela dizia com os olhos brilhando.
Como negar felicidade para quem você ama mais que a própria vida? O segundo erro foi confiar nele como se fosse sangue do meu sangue. Em 6 meses de namoro, ele já estava frequentando reuniões da empresa como observador para aprender. Em 1 ano, já tinha uma mesa no meu escritório e acesso a relatórios financeiros. Quando se casaram em fevereiro de 2023, eu mesmo entreguei a filha no altar e disse para ele: "Agora você faz parte da família Silva. Tudo que é nosso é seu também." Se eu pudesse voltar no tempo, teria dado um soco na minha própria cara. O casamento foi uma festa linda no Buffet Torres com 300 convidados. Gastei 180 mil na celebração porque queria que fosse o dia mais feliz da vida da minha filha. Marcos chorou no altar quando fez os votos matrimoniais. "Prometo amar e proteger a Camila como seu pai sempre fez, e honrar a família Silva como se fosse minha própria família", ele disse, olhando diretamente para mim. Todo mundo se emocionou. Eu mesmo tive que segurar as lágrimas. Minha casa sempre foi meu santuário. Uma mansão de 800 metros quadrados no alto da Boa Vista, construída tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho a partir de 1995. 7 quartos, 5 banheiros, piscina, churrasqueira, garagem para 8 carros, jardim com mais de 1.000 metros quadrados. Era o sonho que eu e a Conceição alimentamos durante os primeiros 10 anos difíceis do negócio. Depois que a Conceição morreu em 2020, a casa ficou grande demais para mim. 7 quartos para um homem sozinho, silêncio onde antes tinha risada, vazios onde antes tinha vida. Quando Camila e Marcos se casaram, ofereci para eles morarem comigo. "É melhor para todos", eu disse. "Podemos cuidar uns dos outros e quando os netos chegarem, vão ter espaço para brincar." Outro erro monumental que me custou caro. No começo, tudo parecia perfeito demais. Marcos me respeitava ostensivamente, pedia conselhos sobre tudo, me chamava de seu Roberto, com uma educação que impressionava até as visitas. Chegava cedo na empresa, ficava até tarde. Parecia realmente interessado em aprender cada detalhe do negócio. Camila estava radiante, grávida do primeiro neto que nasceria em janeiro de 2024. Eu me sentia abençoado por Deus. Lembro do dia que soube que ia ser avô. Camila me ligou chorando no meio da tarde. "Pai, tenho uma notícia." Quando ela contou, eu larguei tudo o que estava fazendo e fui correndo para casa. Encontrei ela e o Marcos abraçados na sala, ele com a mão na barriga dela. "Seu Roberto, vamos ter um menino." "Queremos que seja Pedro Roberto Silva Santos, com seu nome para honrar o avô", ele anunciou. Naquele momento, teria dado minha empresa inteira para aquele homem. A rotina familiar que desenvolvemos parecia harmoniosa. Jantávamos juntos todas as noites, conversando sobre o dia de trabalho, sobre os planos para a chegada do bebê, sobre o futuro da empresa. Marcos sempre perguntava minha opinião sobre tudo, sempre valorizava minha experiência. "Seu Roberto, como o senhor lidaria com essa situação? Qual a melhor forma de abordar esse cliente? O senhor pode me contar como foi quando expandiu para o segundo depósito?" Nos fins de semana, tínhamos uma rotina que me deixava muito feliz. Sábado de manhã íamos visitar obras juntos. Eu apresentava o Marcos como o futuro da empresa para clientes antigos. Domingo era sagrado. Almoço em família, futebol na TV, conversa na churrasqueira. Era exatamente a vida familiar que eu sempre sonhei ter depois que a Conceição morresse. Mas a experiência me ensinou que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é mentira. Os primeiros sinais apareceram sutilmente, tão discretos que um homem menos experiente não teria notado. Marcos começou a questionar decisões que eu tomava há décadas, sempre de forma respeitosa e construtiva. Dizia que meus métodos eram eficazes, mas poderiam ser otimizados, que precisávamos se modernizar ou ficar para trás no mercado. Inicialmente achei que era ambição jovem, energia para crescer. É bom ter sangue novo questionando as velhas práticas, eu pensava. Talvez eu realmente esteja precisando me atualizar com os tempos modernos. Como estava enganado sobre as verdadeiras intenções daquele parasita.
Ele não queria modernizar nada. Queria me fazer sentir obsoleto para justificar minha própria substituição. O que descobri depois, escondido naquela laje secreta do meu quarto, mudou tudo. Mas antes de chegar lá, preciso contar como esse verme foi me explorando aos poucos, usando minha própria filha como isca, destruindo minha autoestima para me tornar uma vítima fácil. Se você tem filha e genro, presta atenção nesta história, porque os sinais estavam todos lá. Eu que fui cego demais para enxergar. Durante 40 anos construindo negócios, aprendi que a confiança é a moeda mais valiosa do mundo. Quando você confia na pessoa errada, não perde só dinheiro, perde a alma, perde a fé na humanidade, perde a capacidade de distinguir o bem do mal. E foi exatamente isso que quase aconteceu comigo. Mas graças a Deus, a experiência de vida me ensinou a sempre ter um plano B escondido, onde ninguém pode encontrar. Quando ele começou a namorar minha filha em agosto de 2021, Marcos parecia o genro dos sonhos de qualquer pai. A primeira vez que tocaram a campainha da minha casa, eu estava assistindo Fantástico, quando ouvi a Camila gritando: "Pai, quero te apresentar uma pessoa muito especial." Ele entrou segurando a mão dela, todo educado, e a primeira coisa que fez foi me cumprimentar. "Muito prazer, seu Roberto. A Camila fala tanto do senhor que sinto que já o conheço." Chegava sempre com flores para a Camila, não qualquer flor, mas sempre rosas vermelhas, que eram as preferidas dela desde criança. Cumprimentava a mim e a Conceição com educação. Perguntava sobre os negócios com interesse que parecia genuíno. "Seu Roberto, a Camila me contou que o senhor construiu a empresa do zero. Deve ter muitas histórias interessantes." Ele dizia enquanto tomávamos cerveja na varanda. Ele tinha um jeito de falar que impressionava qualquer um. Usava termos técnicos sem soar pedante, citava cases de empresas famosas, como quem realmente entendia do assunto, falava de tendências do mercado de construção civil com uma propriedade que me deixava admirado. "O mercado está passando por uma digitalização acelerada, seu Roberto. Quem não se adaptar vai ficar para trás." Ele explicava didaticamente. Eu, que sempre valorizei o estudo e o conhecimento, fiquei genuinamente encantado. Aqui estava um rapaz jovem, bonito, inteligente, que parecia valorizar a experiência de um homem mais velho, enquanto trazia conhecimentos novos para somar. Finalmente, minha filha encontrou alguém à altura dela, eu pensava. Como estava errado sobre tudo. Comecei ajudando com pequenas coisas, quando eles ainda namoravam há apenas 3 meses. Marcos disse que estava desenvolvendo um aplicativo revolucionário para conectar construtoras a fornecedores de material. Uma espécie de Uber dos materiais de construção, como ele explicava com entusiasmo. A ideia parecia genial, e ele tinha toda uma estratégia de mercado planejada. "Seu Roberto, imagine só. Um construtor precisa de 500 sacos de cimento urgente. Em vez de ligar para 10 fornecedores diferentes, ele abre o app, coloca a necessidade e em 5 minutos tem 5 orçamentos na tela do celular." Ele explicava com animação contagiante. "A logística fica toda automatizada, os pagamentos são digitais, todo mundo ganha. É o futuro do setor." Precisava de dinheiro para contratar programadores, registrar patentes, fazer pesquisa de mercado. A primeira vez que pediu ajuda financeira foi num domingo de futebol. Estávamos assistindo Palmeiras e Corinthians quando ele me chamou no canto. "Seu Roberto, posso conversar uma coisa com o senhor?" Emprestei os primeiros 50 mil, achando que estava investindo no futuro genro. "Seu Roberto, o senhor vai ser meu sócio nessa." Ele dizia com aquele sorriso que minha filha amava. "Quando esse aplicativo decolar, vamos faturar milhões. Vou transformar a Silva Materiais na maior empresa de distribuição digital do país. O senhor vai ser pioneiro na revolução tecnológica do setor." Eu me sentia orgulhoso, como se estivesse passando o bastão para a próxima geração da família. Os valores foram aumentando gradualmente, mas sempre com justificativas técnicas que soavam convincentes. Primeiro eram 50 mil para a prova de conceito, depois 100 mil para desenvolver o MVP, Minimum Viable Product, ele explicava pacientemente. Depois,
200 mil para contratar a equipe de desenvolvimento full stack. Cada termo técnico era uma cortina de fumaça que eu não conseguia enxergar através. Sempre tinha uma justificativa urgente e bem elaborada. Seu Roberto, conseguimos um meeting com um fundo de investimento do Vale do Silício, mas precisamos mostrar que temos tração no mercado brasileiro antes. Ele explicava mostrando e-mails que pareciam legítimos. É uma janela de oportunidade única. Se perdermos essa, vamos ficar anos atrás da concorrência. Cada pedido vinha acompanhado de apresentações em PowerPoint profissionais, planilhas coloridas, cheias de projeções otimistas, até mesmo protótipos do aplicativo que realmente funcionavam. Olha isso, seu Roberto, ele dizia mexendo no celular. Já conseguimos cadastrar 50 fornecedores na plataforma beta. Em 6 meses, estimamos ter 500. Em 2 anos, dominamos o mercado de São Paulo. Sempre tinha uma emergência também, situações que exigiam decisão rápida. O servidor da AWS caiu e perdemos parte do código. Precisamos migrar tudo para uma infraestrutura mais robusta urgente, senão vamos perder meses de desenvolvimento. Ele explicava com uma angústia que parecia real. Marcos conhecia minha natureza de solucionador de problemas. Em 40 anos de negócio, sempre fui o cara que encontrava um jeito de fazer acontecer. Eu que construí minha empresa resolvendo problemas urgentes de clientes, reconhecia nele a mesma energia empreendedora que tive na juventude. Quando eu tinha sua idade, também pensava grande assim, eu dizia para a Conceição. É bom ver ambição jovem na família. Minha esposa, sempre mais cautelosa, às vezes comentava: Roberto, você não acha que ele pede dinheiro demais? Mas eu defendia: Conceição, inovação, custa caro. Se não investirmos no futuro, vamos ficar para trás. Ele usava minha filha para aumentar a pressão psicológica de forma muito inteligente. Pai, o Marcos está tão nervoso com esse projeto, Camila dizia durante nossos jantares familiares. Ele não está dormindo direito, fica acordado até de madrugada estudando o mercado. Está preocupado em decepcionar você. Como negar qualquer coisa para minha princesa, especialmente quando ela estava grávida e eu queria manter a harmonia familiar? Papai, ele admira tanto você, ela continuava. Sempre fala que quer ser o empresário que você é, que quer honrar a família Silva. Acho que esse projeto pode ser o momento dele provar que é digno da nossa confiança. Essas conversas sempre aconteciam em momentos estratégicos, durante as sobremesas, quando eu estava relaxado e receptivo. Deveria ter desconfiado quando ele começou a evitar mostrar resultados concretos e mensuráveis. O aplicativo ainda está em desenvolvimento. Estamos aguardando a aprovação de algumas funcionalidades críticas. O mercado não está maduro para lançar ainda. Precisamos educar os clientes primeiro. Minha experiência nos negócios dizia que todo projeto sério tem marcos concretos, resultados mensuráveis, cronogramas realistas. Mas o amor pela família me fez ignorar minha própria sabedoria acumulada. Quando questionava prazos, ele sempre tinha explicações técnicas complexas. Seu Roberto, desenvolvimento de software não é como construção civil. Às vezes, você encontra bugs críticos que obrigam a reescrever módulos inteiros. É normal no setor de tecnologia. Como eu não entendia de programação, aceitava as explicações. A chantagem emocional era sutil, mas extremamente eficaz. Marcos dizia que eu não confiava nele completamente, que estava tratando ele diferente por não ser sangue do sangue. Usava os momentos em família para plantar essas sementes de culpa, durante os almoços de domingo, nas conversas na churrasqueira, sempre na frente da Camila para que ela ouvisse. Às vezes sinto que seu pai ainda me vê como estranho na família. Ele falava para ela com voz melancólica, sabendo que chegaria aos meus ouvidos. Entendo que é natural. Eu também seria cauteloso se fosse pai, mas espero que com o tempo ele veja que minhas intenções são genuínas. Camila sempre vinha me contar essas conversas, pedindo para eu dar mais apoio emocional ao namorado. Quando meu primeiro neto nasceu em janeiro de 2024, achei que nossa relação tinha se solidificado definitivamente. Pedro Roberto Silva Santos,
Ele fez questão de incluir meu nome completo no registro da criança. Agora somos família de verdade, seu Roberto, ele disse no hospital, me abraçando com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas. Aquele moleque poderia ter pedido minha empresa inteira naquele momento que eu teria dado. A manipulação se intensificou depois do nascimento do neto. Seu Roberto, quero garantir que o Pedro tenha o futuro que merece, ele dizia enquanto balançava o bebê no colo. Esse aplicativo pode ser o legado que deixamos para ele. Imagine, aos 18 anos ele será herdeiro de um império digital. A imagem do meu neto crescendo em abundância me emocionava profundamente. Fui ficando gradualmente de lado nas decisões da minha própria empresa. Marcos começou a participar de todas as reuniões importantes, primeiro como observador para aprender, depois como consultor de inovação, finalmente como diretor de transformação digital, cargo que eu mesmo criei para ele. Tinha acesso a todos os relatórios financeiros, conhecia todos os fornecedores e clientes principais. Ele dizia que precisava entender profundamente o negócio para integrar a Silva Materiais com as soluções digitais revolucionárias que estava desenvolvendo. Seu Roberto, não adianta criar um aplicativo genérico. Preciso personalizar tudo baseado nas necessidades específicas da nossa empresa, ele explicava. Fazia sentido. Então, abri todas as portas. Minha opinião começou a valer menos que a dele nas discussões estratégicas. Pai, o Marcos tem razão, Camila dizia quando eu questionava alguma mudança. Precisamos nos modernizar mesmo. Você construiu algo incrível com os recursos da sua época, mas agora é hora de usar os recursos da nossa época. Ver minha própria filha repetindo os argumentos dele me doía profundamente. Era como se eu estivesse sendo gentilmente empurrado para fora da empresa que construí com minhas próprias mãos. As conversas técnicas aumentavam em complexidade, sempre com termos que eu não dominava completamente. APIs de integração, blockchain para supply chain, inteligência artificial para previsão de demanda, uma salada de palavras que soava impressionante, mas que efetivamente me excluía das decisões. Ele começou a questionar gastos pessoais que eu sempre tive como presidente da empresa. O carro executivo que usava há 10 anos, as viagens para visitar fornecedores em outras cidades, até mesmo meu salário de fundador. Seu Roberto, precisamos otimizar todos os custos para ter mais capital disponível para investimento. Ele argumentava com planilhas de eficiência operacional. Eu, que sempre fui extremamente disciplinado com dinheiro pessoal e empresarial, comecei a me sentir culpado por gastos que eram perfeitamente justificáveis. Talvez ele tenha razão, eu pensava. Talvez eu esteja mesmo precisando cortar custos para investir no futuro. A manipulação psicológica estava funcionando perfeitamente. Eu estava perdendo a confiança nas minhas próprias decisões. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências, porque preciso saber se sou o único idiota que passou por isso. A manipulação era tão sutil, tão bem elaborada, que eu mesmo comecei a duvidar dos meus próprios instintos de negócio. Quando você constrói alguma coisa por décadas e de repente aparece alguém dizendo que você está fazendo tudo errado, isso abala profundamente sua autoestima. O pior de tudo era que ele fazia isso sempre com um sorriso respeitoso, sempre valorizando minha experiência antes de sugerir pequenos ajustes e melhorias incrementais. Seu Roberto, o senhor é um visionário que construiu isso tudo sem as ferramentas que temos hoje. Imagine o que poderia ter feito com tecnologia. Agora temos a chance de potencializar seu legado. Foi quando comecei a perceber que as planilhas que ele mostrava nunca batiam exatamente com os valores que eu transferia. Os números eram sempre aproximados, as contas nunca fechavam com precisão matemática. Quando questionava essas discrepâncias, ele dizia que eram questões técnicas complexas relacionadas à contabilidade de startups, que eu não entendia as nuances da economia digital. Essa foi a primeira vez que senti aquele frio na barriga. O mesmo instinto que me salvou de vários golpes ao longo de 40 anos de negócio. Minha experiência estava gritando que algo estava errado, mas meu coração de pai e avô queria acreditar que estava tudo bem.
O conflito entre razão e emoção estava me deixando mentalmente exausto. Mas o que descobri no meu próprio escritório, numa tarde de quinta-feira de setembro, quando voltei mais cedo de uma reunião que foi cancelada de última hora, me deixou sem chão. Foi nesse dia que entendi que não estava lidando com um genro ambicioso que talvez fosse um pouco desorganizado com números, mas sim com um criminoso profissional que havia escolhido minha família como alvo há anos. E foi também nesse dia que comecei a planejar metodicamente a destruição total da vida daquele parasita. Quando entrei no meu escritório sem avisar naquela quinta-feira de setembro, às 15h30, Marcos estava debruçado sobre minha mesa executiva, vasculhando documentos com uma urgência que não combinava nem um pouco com o rapaz calmo e controlado que eu conhecia. Ele não me viu chegar. Estava tão concentrado que nem ouviu meus passos no corredor carpetado. Quando finalmente percebeu minha presença, a transformação facial foi instantânea. Pânico puro que rapidamente se disfarçou com aquele sorriso falso que eu começava a reconhecer. Seu Roberto, que susto! Não ouvi o senhor chegar, ele disse, juntando os papéis apressadamente com as mãos tremendo levemente. Estava procurando os contratos da construtora Martinez para analisar os termos de pagamento da obra do Shopping Center Norte. A Camila pediu para eu revisar os números, mas eu tinha visto exatamente o que ele estava olhando. Eram documentos do meu cofre particular, papéis que só eu tinha acesso, incluindo contratos pessoais que não tinham nada a ver com a empresa. Meu sangue gelou quando reconheci minha procuração particular entre os documentos que ele tentava esconder. Era a procuração que havia feito durante a doença da Conceição, quando ela não conseguia mais assinar documentos bancários. Esse papel estava no meu cofre pessoal, trancado com senha que apenas eu conhecia. Como ele tinha conseguido acesso? Fingi que não havia notado nada. Claro, Marcos. Qualquer coisa é só pedir. Você sabe que confio em você. Naquela mesma noite, depois que todos foram dormir, voltei para o escritório e abri meu cofre particular. Meu coração disparou quando vi que documentos haviam sido claramente movidos de lugar. Não eram quaisquer documentos. Eram contratos de fornecedores com informações sigilosas sobre descontos e comissões, acordos de exclusividade que me davam vantagem competitiva, informações sobre contas bancárias pessoais, investimentos em aplicações, até mesmo a escritura da minha casa. Alguém havia fotografado sistematicamente cada documento e recolocado nas pastas de qualquer jeito. A organização meticulosa que sempre mantive estava bagunçada. Contratos misturados com extratos bancários, documentos pessoais no meio de papéis da empresa. Quem fez isso conhecia bem meu escritório, sabia onde eu guardava cada coisa, mas não se preocupou em manter a ordem original porque achou que eu não notaria. Passei a madrugada inteira vasculhando minhas contas bancárias pessoais e da empresa com uma meticulosidade que não tinha há anos. Liguei para meu contador na primeira hora da manhã seguinte, o seu Antônio, que trabalha comigo há 20 anos e conhece cada centavo que entra e sai das minhas contas. Roberto, aconteceu alguma coisa? Você parece preocupado. Ele perguntou quando pedi para ele fazer uma auditoria completa dos últimos 2 anos. Só uma verificação de rotina, Antônio. Você sabe que gosto de manter tudo organizado. Menti, mas já sabia, no fundo do coração, que o que encontraríamos não seria nada bom. Quero que você analise cada transferência, cada pagamento, cada movimentação atípica. Se encontrar qualquer coisa estranha, me liga imediatamente. Seu Antônio conhece meu perfil financeiro melhor que eu mesmo. Se havia algo errado, ele descobriria. A ligação chegou 3 dias depois, numa segunda-feira de manhã. Roberto, preciso falar com você urgente. Encontrei várias irregularidades nos últimos 18 meses. Pode vir aqui no escritório agora? A voz do seu Antônio estava tensa de um jeito que nunca havia ouvido. Cancelei todas as reuniões do dia e fui correndo para o escritório dele no centro da cidade. Descobri que foram exatos 847.380,50 desviados ao longo de 18 meses, através de diferentes esquemas cada vez mais sofisticados.
transferências feitas com minha procuração para contas que eu nunca havia autorizado. Pagamentos para fornecedores que não existiam, empresas fantasmas criadas apenas para receber dinheiro da Silva Materiais, contratos assinados com minha rubrica digital que o Marcos havia configurado para modernizar nossos processos burocráticos. Roberto, olha isso aqui, seu Antônio disse apontando para uma planilha no computador. Essa empresa aqui, TechBuild Soluções Lida, recebeu 150 mil da Silva Materiais nos últimos 6 meses para consultoria em transformação digital. Mas quando eu pesquiso o CNPJ, a empresa foi aberta há apenas 8 meses e tem o mesmo endereço de uma lanchonete na periferia. O pior foi perceber que minha filha estava sendo usada como ponte para legitimar operações criminosas. Várias transferências haviam sido autorizadas através do celular dela, usando o acesso de administradora que ela tinha na empresa. Descobri que Marcos havia convencido ela de que eram investimentos aprovados por mim, através de um novo sistema de autorização em 2 etapas que aumenta a segurança. Pai, o Marcos me explicou que você está testando minha responsabilidade, dando autorizações através de mim. Ela havia me dito algumas semanas antes. Achei estranho no começo, mas ele disse que é uma forma de você avaliar se posso assumir mais responsabilidades na empresa. Minha própria filha estava sendo manipulada para autorizar roubos contra o próprio pai, e ela achava que estava me ajudando. Senti uma fúria que nunca tinha sentido em toda a minha vida de 67 anos. Pensei nos anos que trabalhei carregando saco de cimento no braço para construir aquele patrimônio. Lembrei da Conceição trabalhando 12 horas por dia na empresa, mesmo durante o tratamento quimioterápico. Vi a cara da minha filha, acreditando que estava ajudando o marido e o pai ao mesmo tempo, sem saber que estava sendo usada como ferramenta para nos destruir. Aquele filho da puta havia transformado minha família inteira em ferramenta para me roubar sistematicamente. Não era um caso isolado de oportunismo. Era um plano elaborado, executado com frieza ao longo de anos. Ele havia estudado nossa família, identificado nossas vulnerabilidades e aplicado um golpe profissional usando o nosso amor familiar como arma contra nós mesmos. Ele tinha falsificado minha assinatura em contratos com fornecedores para conseguir descontos exclusivos que nunca chegaram à empresa. O dinheiro estava sendo depositado em contas pessoais dele através de empresas fantasmas. Olha aqui, Roberto, seu Antônio mostrou na tela. Seu genro criou a empresa Silva Distribuidora Digital Ltda, quase o mesmo nome da sua empresa, mas registrada no CPF da mãe dele. Usou minha procuração para abrir uma empresa paralela que prestava consultoria especializada para a Silva Materiais, ou seja, eu estava pagando 30 mil tirarales por mês para ser roubado pela minha própria empresa fantasma. A consultoria nunca existiu. Era apenas uma forma de transferir dinheiro legitimamente da empresa para contas pessoais dele. Descobri uma rede de cumplicidade que me deixou impressionado pela sofisticação. Até alguns funcionários estavam sendo pagos por fora para participar do esquema. O assistente administrativo que ele havia contratado 6 meses atrás era, na verdade, comparsa dele, responsável por alterar relatórios financeiros antes que chegassem até mim. Recebeu 15 mil reais para ajustar números que escondiam desvios maiores. A secretária nova, que ele disse ser super eficiente e moderna, estava sendo paga 5 mil borroales por mês para dar acesso aos meus arquivos pessoais e avisar quando eu chegava inesperadamente na empresa. Foi ela quem permitiu que ele fotografasse documentos do meu cofre, criando janelas de oportunidade quando eu estava em reuniões externas. A extensão do roubo ia muito além do financeiro. Ele estava roubando o futuro da empresa inteira. Havia copiado minha lista completa de clientes exclusivos e estava criando uma empresa concorrente registrada no nome da mãe dele em Minas Gerais. Descobri contratos já sendo preparados para quando ele se desligasse da Silva Materiais e levasse todos os nossos principais clientes. Roberto, ele tem informações privilegiadas sobre precificação, margens de lucro, estratégias comerciais. Seu Antônio explicou,
mostrando documentos interceptados. Com essas informações, ele pode oferecer preços 15% menores que os seus e ainda ter lucro. É uma concorrência desleal devastadora. Ele vai quebrar você usando suas próprias informações. Descobri também que o famoso aplicativo revolucionário nunca existiu. Os 380 mil reais que investi no desenvolvimento foram direto para contas pessoais dele. As apresentações em PowerPoint eram templates baixados da internet com números inventados. Os protótipos que ele mostrava no celular eram aplicativos já existentes que ele baixou e personalizou superficialmente para me enganar. Não existe registro de patente, não existe empresa de desenvolvimento, não existe contrato com programadores, meu advogado confirmou depois de investigar. Tudo o que ele mostrou para você foi uma encenação elaborada para justificar transferências de dinheiro. É um golpe que ele provavelmente aplicou em outras famílias antes. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei quando descobri que esse parasita estava literalmente roubando o futuro dos meus netos. Ele não estava apenas me roubando, estava destruindo sistematicamente tudo o que construí para minha família, planejando nos deixar na miséria, enquanto construía um império paralelo com nosso próprio dinheiro. O mais revoltante é que fazia tudo isso abraçando minha filha toda noite, beijando meu neto toda manhã, me chamando de pai nos almoços de domingo, chorando de emoção quando falava sobre honrar a família Silva. Era um ator profissional representando o genro perfeito, enquanto executava nossa destruição financeira nos bastidores. Ali mesmo, sentado no escritório do seu Antônio às 11 da noite, revisando documento por documento, decidi que ia acabar com a vida daquele verme de uma forma que ele nunca esqueceria. Não fisicamente, é claro. Sou homem de bem, pai de família, avô responsável. Mas ia destruir ele da mesma forma que ele tentou destruir minha família. Estrategicamente, sistematicamente, sem deixar pedra sobre pedra. A transformação foi instantânea e definitiva. Parei de ver o Marcos como genro, como pai do meu neto, como marido da minha filha. Ele era simplesmente um criminoso profissional que havia invadido minha casa, parasitado minha família e precisava ser exterminado antes que terminasse de nos destruir. O velho bonachão tinha morrido naquele momento, agora era guerra total. Em 40 anos de negócios, eu havia lidado com muito escroto, mas nunca alguém havia ousado me roubar usando minha própria família como escada. Fornecedores desonestos eu processava, clientes caloteiros eu cobrava, funcionários ladrões eu demitia, mas um genro criminoso que usa sua filha e seu neto como escudo, isso exigia uma estratégia de guerra total. Mas antes de agir impulsivamente e cometer erros que poderiam proteger o criminoso, precisava reunir todas as provas possíveis. Não podia dar um passo em falso. Ele era esperto, havia se preparado para essa guerra durante 2 anos, enquanto eu dormi no ponto confiando cegamente. Agora era minha vez de mostrar que experiência de vida e paciência estratégica valem mais que qualquer diploma falsificado. E eu tinha uma arma secreta que ele nunca imaginou que existia. Algo escondido atrás da laje do meu quarto que mudaria o jogo completamente a meu favor. Fingi que não sabia de nada durante 3 semanas inteiras, as 3 semanas mais difíceis e tensas da minha vida. Comecei a montar minha estratégia como um general, preparando para a guerra mais importante que já enfrentei. Todos os dias acordava às 5 da manhã e ia para o escritório revisar um detalhe diferente, construindo metodicamente um dossiê completo sobre as atividades criminosas do meu genro. A primeira decisão estratégica foi não confrontá-lo imediatamente. Minha experiência em negócios me ensinou que informação é poder, e eu precisava de mais informações antes de agir. Se eu mostrasse que sabia de alguma coisa muito cedo, ele poderia destruir evidências, transferir dinheiro para contas inacessíveis ou, pior ainda, convencer minha filha de que eu estava ficando paranoico na velhice. A primeira coisa que fiz foi instalar câmeras escondidas no meu próprio escritório, na sala de reuniões e até mesmo na área comum da empresa onde conversas importantes aconteciam.
Contratei uma empresa especializada em investigação corporativa. Disse que suspeitava de vazamento de informações para concorrentes. Em 5 dias, tinha um sistema completo de monitoramento funcionando. Preciso proteger informações estratégicas da empresa. Expliquei para o técnico que instalou o sistema. Ultimamente tenho notado que nossos concorrentes sabem coisas que só alguém de dentro poderia saber. Não era mentira. Marcos realmente estava vazando informações, só que para ele mesmo, não para concorrentes externos. Em uma semana, tinha gravações devastadoras de Marcos falsificando minha assinatura em documentos, alterando relatórios financeiros antes de me mostrar, e até mesmo instruindo funcionários cúmplices a mentir para mim sobre movimentações financeiras. Vê-lo trabalhando contra mim no meu próprio escritório, com a frieza de um criminoso profissional, foi uma das experiências mais chocantes da minha vida. Procurei meu advogado de confiança, o Dr. Henrique Moreira, que me acompanha há 15 anos em todos os assuntos legais importantes. Marquei uma reunião em seu escritório no Itaim Bibi e contei toda a situação sem omitir nenhum detalhe. Roberto, isso é extremamente sério. Estamos falando de crimes contra o patrimônio, estelionato, falsificação de documentos. Vamos precisar de provas irrefutáveis para garantir condenação. Ele me disse com gravidade. Henrique, quero preparar uma estratégia legal que proteja completamente minha filha e meu neto das consequências do que estou planejando. Expliquei. Ela não pode ser vista como cúmplice. Foi vítima tanto quanto eu. E meu neto não pode crescer pagando pelos crimes do pai. Doutor. Henrique entendeu perfeitamente a delicadeza da situação familiar. Contratei um investigador particular para vasculhar toda a vida do Marcos. Passado, presente, conexões familiares, histórico educacional, empresas registradas no nome dele e de parentes. O investigador, um ex-delegado da Polícia Civil chamado Carlos Mendoza, tinha 30 anos de experiência em crimes financeiros. Deixa comigo, Roberto. Se esse rapaz tem algum esqueleto no armário, vou encontrar. Descobrimos que o diploma da USP era falsificado. A universidade não tinha registro de nenhum aluno com o nome dele no curso de engenharia civil. Ele havia comprado um diploma falso numa gráfica clandestina em São Bernardo do Campo por R$ 2.500. Descobrimos também que ele tinha histórico de estelionato em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, sempre usando o mesmo modus operandi: seduzir filhas de empresários idosos. Roberto, esse cara é um criminoso profissional especializado em golpes familiares. Carlos me explicou, mostrando um dossiê de 50 páginas. Já aplicou o mesmo golpe em pelo menos 2 famílias antes da sua, uma em Belo Horizonte em 2019 e outra em Niterói em 2020. Sempre o mesmo padrão. Conquista a filha, ganha a confiança do pai, desvia dinheiro, some no mundo. As outras vítimas haviam perdido quantias menores. 180 mil em Belo Horizonte, 320 mil em Niterói. Mas comigo ele tinha sido mais ambicioso, provavelmente porque nossa empresa era maior, e ele teve mais tempo para executar o plano. Parece que ele aperfeiçoou o golpe a cada família, Carlos observou. Com você, ele chegou ao nível de sofisticação máxima. Deixei ele se sentir cada vez mais seguro e confiante, fingindo estar cada vez mais confuso e dependente da ajuda dele para entender as inovações tecnológicas da empresa. Cheguei até a comentar na mesa de jantar. Marcos, não sei o que seria de mim sem sua ajuda para modernizar os negócios. Às vezes, me sinto perdido com tanta tecnologia nova. Fingi estar perdendo capacidade mental devido à idade, coisa que ele já vinha insinuando sutilmente há meses. Comecei a esquecer nomes de clientes antigos, a confundir números em reuniões, a pedir para ele me ajudar a lembrar de compromissos importantes. Era uma performance calculada para fazê-lo acelerar o ritmo dos roubos, achando que eu estava ficando indefeso. A estratégia funcionou perfeitamente. Vendo que eu estava perdendo a lucidez, ele aumentou drasticamente a frequência e os valores dos desvios. Em 2 semanas, transferiu 120 mil adicionais para contas fantasmas, achando que eu não notaria devido à minha suposta confusão mental.
Cada transferência era uma evidência adicional para meu dossiê criminal. Comecei a criar situações específicas e controladas para flagrar comportamentos criminosos em tempo real. Deixei dinheiro marcado em contas que só ele tinha acesso. Dinheiro que rapidamente sumia e aparecia em transferências não autorizadas para empresas inexistentes. Criei contratos falsos com valores altos para fornecedores fictícios só para ver se ele tentaria interceptar os pagamentos. Todas as armadilhas funcionaram exatamente como planejado. O dinheiro marcado desapareceu em 48 horas. Os contratos falsos foram alterados para direcionar pagamentos para contas que eu não reconhecia. Até mesmo criou fornecedores fantasmas usando nomes parecidos com empresas reais para dificultar a identificação dos desvios. As gravações que consegui eram absolutamente devastadoras. Marcos instruindo o assistente administrativo: "Você altera esse relatório aqui antes de mostrar para o velho. Diminui essa linha de custo aqui e aumenta essa aqui para camuflar a diferença." Ouvi minha própria neta sendo usada como justificativa. "Faz isso pelo futuro do Pedro. Quando tudo der certo, ele vai agradecer." Marcos falando ao telefone com alguém sobre acelerar o processo, porque o velho está começando a dar sinais de demência mais forte. Marcos rindo com cúmplices sobre como era fácil manipular um empresário ultrapassado que não entende nada de tecnologia moderna. Cada palavra gravada era uma punhalada na minha dignidade, mas também evidência valiosa para minha vingança. Comecei a questionar certas coisas sutilmente, sempre fingindo confusão ao invés de suspeita. "Marcos, não estou entendendo essa transferência aqui para essa empresa Tech Build. Você pode me explicar de novo? Minha memória não está boa." A cara de pânico que ele tentava disfarçar com sorrisos nervosos era a confirmação de que ele sabia que eu estava começando a despertar. As explicações dele ficaram cada vez mais complicadas e contraditórias, cheias de termos técnicos que não faziam sentido quando você parava para pensar. "Seu Roberto, é uma questão complexa de fluxo de caixa digital integrado com blockchain para otimização de supply chain." Palavras bonitas que não significavam absolutamente nada. Pura enrolação para confundir um homem que ele achava estar perdendo capacidade mental. Tentei abrir os olhos da Camila sem expor completamente a situação. Precisava protegê-la do trauma de descobrir abruptamente que havia sido usada para legitimar crimes contra o próprio pai. "Filha, você tem certeza de que entende todas essas transferências que autoriza pelo seu celular? Não acha estranho eu aprovar tanta coisa através de você?" Perguntei cuidadosamente. "Pai, o Marcos me explicou que é uma forma moderna de gestão empresarial." Ela respondeu com aquela confiança que me partiu o coração. "2 pessoas autorizando cada movimento aumenta a segurança. Além disso, ele disse que você está me testando para ver se posso assumir mais responsabilidades quando você se aposentar." Minha filha estava sendo manipulada até mesmo nas explicações sobre sua própria manipulação. Alguns familiares começaram a perceber que algo estava estranho, principalmente meu irmão Carlos, que sempre foi mais desconfiado por natureza. "Roberto, esse genro seu está esperto demais para o próprio bem", ele comentou depois de um almoço de domingo. "E outra coisa, por que ele nunca fala da família dele? Em 3 anos nunca conhecemos os pais, nunca soubemos onde ele morou antes. Isso não é normal." Vizinhos começaram a contar histórias que me deixaram alerta. Carros estranhos na minha garagem, quando eu não estava em casa. Movimento suspeito na empresa durante finais de semana, quando teoricamente não tinha ninguém trabalhando. "Seu Roberto, ontem vi luz acesa no seu escritório às 11 da noite de sábado", Dona Márcia da casa ao lado me contou. "Achei estranho porque o senhor sempre disse que não trabalha nos fins de semana." Conquistei a confiança total da faxineira, que trabalhava na empresa há 10 anos, a Dona Maria. Ela começou a me contar coisas que via e ouvia quando achava que não tinha ninguém por perto. "Seu Roberto, aquele rapaz fica mexendo no seu computador depois que o senhor vai embora", ela disse um dia, enquanto limpava minha sala. "E tem gente estranha que ele recebe escondido na sala de reuniões quando não tem mais ninguém na empresa."
Dona Maria, a senhora pode anotar os dias e horários que vê essas coisas estranhas. É para um controle de segurança que estou fazendo, pedi. Ela topou na hora. Sempre foi leal à família Silva. Em 2 semanas tinha um registro detalhado de todas as atividades suspeitas acontecendo na minha empresa fora do horário comercial. Descobri que Marcos tinha criado um esquema paralelo de vendas usando nossa estrutura. Clientes ligavam diretamente para ele oferecendo descontos especiais em materiais que ele comprava da Silva Materiais com desconto de funcionário e revendia com margem própria. Era literalmente um negócio paralelo funcionando dentro da minha empresa, usando meus recursos para competir comigo. Se você quer ver ele se dando mal, compartilhe o vídeo, porque o que vem agora é a parte mais satisfatória da história. Eu estava pronto para o confronto final, tinha todas as provas necessárias, toda a estratégia legal montada, todas as evidências organizadas cronologicamente. Mas Marcos ainda não sabia que eu tinha descoberto absolutamente tudo sobre suas atividades criminosas. Ele achava que estava lidando com um velho empresário confuso que não entendia de tecnologia e estava perdendo capacidade mental. Não fazia ideia de que estava enfrentando um homem com 40 anos de experiência em identificar e destruir parasitas que tentam sugar empresas familiares. A diferença é que, desta vez, o parasita havia escolhido a família errada. A tensão estava crescendo exponencialmente a cada dia. Ele estava ficando mais agressivo em casa, mais impaciente comigo, mais controlador com a Camila. Começou a falar insistentemente sobre a necessidade de eu passar a empresa oficialmente para a próxima geração, sobre criar uma procuração mais ampla para ele poder agilizar processos burocráticos, sobre eu aproveitar a aposentadoria para descansar e curtir o neto. Percebi que ele suspeitava que eu estava começando a desconfiar de alguma coisa e estava tentando acelerar o golpe final antes que eu pudesse reagir. Seu Roberto, o senhor está trabalhando demais para a idade. Deixa eu assumir mais responsabilidades para o senhor poder relaxar, ele insistia diariamente. Era a pressão final para me afastar completamente dos negócios e dar acesso total a ele. O momento decisivo chegou numa manhã de novembro, quando ele tentou me trancar no meu próprio quarto e disse que eu não decidia mais nada na minha casa. Foi quando ele cometeu o erro fatal de subestimar completamente quem ele estava enfrentando e, principalmente, de não saber que eu tinha uma carta na manga que mudaria todo o jogo. Porque atrás daquela laje que empurrei quando ele saiu batendo a porta, estava escondido tudo que ele nunca imaginou que existia. Evidências que provaram para ele que nunca teve controle nenhum sobre essa situação e que estava lidando com um adversário muito mais preparado do que sua arrogância criminosa havia calculado. Chegou a hora do acerto de contas numa manhã ensolarada de sábado, 18 de novembro. Chamei toda a família para um almoço especial de comemoração na minha casa. Camila, Marcos, meu irmão Carlos e minha cunhada Sônia, até mesmo minha sogra de 80 anos, Dona Cecília, que raramente saía de casa por problemas de mobilidade. Disse que queria fazer um anúncio importante sobre o futuro da empresa e da família Silva. Marcos estava eufórico desde a semana anterior, achando que eu finalmente ia oficializar a passagem do bastão para ele. Seu Roberto, estou muito emocionado com essa reunião familiar, ele disse na sexta-feira à noite. Sei que o senhor vai anunciar minha entrada oficial na sociedade da empresa. Prometo que não vou decepcionar a confiança da família Silva. Se ele soubesse o que eu realmente tinha planejado, passei a madrugada de sexta para sábado, organizando metodicamente todas as evidências. Coloquei tudo em pastas numeradas na mesa da sala de jantar. Impressões das transferências fraudulentas, organizadas cronologicamente, fotos dos documentos falsificados, relatórios completos do investigador particular, transcrições das gravações mais comprometedoras, até mesmo print screens das conversas que ele havia tido planejando roubar meus clientes. Tinha mais de 300 páginas de evidências irrefutáveis do esquema criminoso que ele montou contra minha família ao longo de 2 anos. Cada documento estava marcado com um post-it colorido, explicando exatamente que crime estava sendo provado. Verde para falsificação de documentos,
vermelho para desvio de dinheiro, azul para a empresa fantasma, amarelo para a corrupção de funcionários. Às 11 horas da manhã, toda a família estava reunida na minha sala de estar. Camila estava radiante, achando que seria uma celebração do sucesso do marido. Pai, que bom que você finalmente vai reconhecer oficialmente o trabalho do Marcos na empresa, ela disse, me abraçando. Meu coração se partiu, sabendo que dentro de uma hora ela descobriria a verdade terrível sobre o homem com quem se casou. Pessoal, obrigado por estarem aqui numa data tão importante para a família Silva, comecei formalmente. Antes de fazer meu anúncio, preciso contar uma história que vai explicar por que estamos reunidos aqui hoje. A cara do Marcos mudou sutilmente. Algum instinto criminoso deve ter percebido que algo estava diferente no meu tom de voz. Coloquei a primeira pasta na mesa bem na frente dele. Marcos, você se lembra desta transferência de 50 mil royalties para a empresa Tech Build Soluções em julho deste ano? Abri a pasta mostrando o extrato bancário. Pode me explicar que tipo de consultoria essa empresa prestou para nós? A cor do rosto dele começou a mudar quando viu a quantidade de documentos organizados na minha mesa. A cara dele, quando viu toda aquela papelada, foi a primeira vitória da minha vingança. O sorriso confiante que mantinha há 2 anos se transformou instantaneamente em pânico puro quando ele reconheceu seus próprios crimes organizados cronologicamente na minha frente. As mãos começaram a tremer enquanto ele tentava processar a extensão da evidência que eu tinha reunido contra ele. Seu Roberto, o que é isso? Ele gaguejou, tentando manter a compostura, mas já suando visivelmente. É a verdade completa sobre quem você realmente é, Marcos, respondi calmamente. E sobre tudo que você fez contra a família que te acolheu como filho. O silêncio na sala era absoluto. Todos perceberam que algo muito sério estava acontecendo. Tentou negar até o último segundo, mesmo com todas as evidências gritantes na cara dele. Isso deve ser um mal-entendido terrível. Eu posso explicar tudo. Ele repetia como um disco riscado, olhando desesperadamente para a Camila em busca de apoio. Mas eu tinha me preparado meticulosamente para cada argumento que ele poderia usar, para cada mentira que ele poderia inventar. Marcos, você quer explicar como seu nome aparece como sócio desta empresa fantasma que recebeu 150 mil reais da minha empresa? Mostrei os documentos do CNPJ da Tech Build Soluções. Ou prefere explicar como sua assinatura falsificou minha procuração para autorizar estas transferências? Para cada mentira dele, eu tinha 3 documentos provando o contrário. Mostrei cada documento metodicamente, explicando o esquema completo para toda a família entender a dimensão da traição. As transferências não autorizadas totalizando 847 mil. Os contratos falsificados com minha assinatura imitada, a empresa fantasma, criada no nome da mãe dele, o plano detalhado para roubar todos os meus clientes, até mesmo as evidências de que ele havia feito isso com outras famílias antes da nossa. O silêncio na sala era sepulcral. Só se ouvia minha voz explicando metodicamente cada crime e os soluços crescentes da minha filha, descobrindo que havia sido casada com um criminoso profissional. Meu irmão Carlos balançava a cabeça em descrença. Dona Cecília, minha sogra, chorava silenciosamente vendo a neta descobrir a verdade. Pai, isso não pode ser verdade, Camila sussurrou, com a voz completamente quebrada. O Marcos não faria isso conosco. Ele ama nossa família, ele ama o Pedro. Ver minha filha defender o homem que havia nos traído sistematicamente foi um dos momentos mais dolorosos de toda essa situação, mas eu precisava que ela visse as evidências com seus próprios olhos. Liguei o notebook e comecei a tocar as gravações das câmeras escondidas para toda a família ouvir. A primeira gravação mostrava Marcos no meu escritório, falsificando minha assinatura em um contrato de 80 mil reais. A segunda mostrava ele instruindo funcionários a alterar relatórios antes de me mostrar. A terceira era ele falando ao telefone sobre esvaziar as contas do velho antes que ele perceba. Não, isso não. Eu posso explicar. Marcos tentava interromper, mas eu aumentei o volume. Queria que todos ouvissem cada palavra.
A gravação mais devastadora era ele falando com alguém sobre como era fácil manipular um empresário ultrapassado que não entende nada de tecnologia e riu sobre usar a filha dele como ponte para legitimar os roubos. Minha filha ficou em choque absoluto quando ouviu a própria voz sendo usada para autorizar roubos que ela achava que eram investimentos aprovados por mim. Marcos, é verdade isso? Você me usou para roubar meu próprio pai? Ela perguntou com a voz completamente destruída, olhando para o homem que havia prometido amar e proteger nossa família. Ele ainda tentou mentir, mesmo com gravações de voz dele próprio admitindo os crimes. Camila, amor, isso é tudo manipulado. Seu pai está ficando paranoico. Ele não entende tecnologia moderna. Mas já era tarde demais. As evidências eram irrefutáveis, e toda a família havia visto e ouvido tudo. Não havia mais como negar ou distorcer a realidade. Foi nesse momento que toquei a campainha. Era o sinal combinado. 2 investigadores da Polícia Civil entraram na sala acompanhados do Dr. Henrique, meu advogado. Marcos dos Santos Silva, você está preso por estelionato qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita e formação de quadrilha, anunciou o delegado Carlos Mendoza, o mesmo investigador que havia reunido evidências sobre o passado criminoso dele. Ver ele sendo algemado na minha própria sala de estar, na frente da minha filha, do meu neto de 10 meses e de toda a família, foi o momento mais satisfatório dos meus 67 anos de vida. A cara de pânico total quando percebeu que não havia escapatória possível. Isso é perseguição. Esse velho está inventando tudo isso porque não aceita que eu sou mais competente que ele, gritou sendo arrastado. As evidências falam por si próprias, respondeu o delegado mostrando as algemas. Temos gravações, documentos falsificados, registros bancários, depoimentos de funcionários